teremos um relato impressionante, onde o nosso inscrito, com o seu cavernoso fusquinha, deu de frente com a fera medonha. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Cícero Aguiles. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. No ano de 1998, no interior de Minas Gerais. Eu morava em um sítio e já tinha ouvido minha mãe falar sobre assuntos sobrenaturais, mas nunca sobre lobisomem. Só que essa situação mudou, pois os sitiantes começaram a receber a visita de um grande cachorro negro, que não era um cachorro comum. Ele tinha na face uma mistura de ser humano com um cão, e esse ser mutante matava e devastava o que via pela frente. Minha mãe, que morava comigo, tinha certeza que isso era coisa de lobisomem. Na época que a minha mãe era criança, segundo ela, tinha uma mulher que se transformava no bichão. E essa mulher foi achada morta, nua, com um tiro no meio da testa, no meio do matagal. Mas o meu avô dizia que, segundo o povo havia comentado, ela tinha sido assassinada por algum ladrão. Mas tinha muitos que diziam que ela fora assassinada na forma de fera. Só que esse fato ocorreu em 1900 e bolinhas, né, GRP? Pois minha mãe era criança naquela época. Durante todos esses anos, minha mãe nunca mais tinha ouvido falar sobre a fera. Mas quando esse burburinho se espalhou, minha mãe viu que um gatilho antigo ativou no seu subconsciente. E sendo bem sincero com você, GRP, eu achei tudo aquilo pura balela, pois eu não acreditava na hipótese de um ser desse tipo existir. Mas eu não questionei minha mãe para não magoá-la. Eu adorava sair para ir até a vila farrear, namorar e divertir, tudo que um rapaz de 20 anos fazia. Nos finais de semana, minha mãe gostava de ir à igreja e depois que o culto acabava, ela ficava na casa da minha tia para que eu pudesse ficar mais tempo me divertindo na vila. E na volta para o sítio, a gente voltava no meu fusquinha cavernoso, GRP. Pensa num carro bom, meu Deus do céu, esse meu carro era top de linha. Bom demais da conta, uai. E como era a época de quaresma, minha mãe sempre pedia para que eu não demorasse muito na vila, para que a gente não fosse embora muito tarde, pois tinha um lobisomem à solta e estar na rua até tarde não seria uma boa escolha. Quando eu ouvia minha mãe falando isso, eu dizia para ela: mantenha calma, mãe, esse lobisomem está atacando a redondeza, mas não atacou o nosso sítio. Ele deve estar longe daqui, é só a língua do povo mesmo que está perto. E a minha mãe me dava um safanão no pé da orelha e dizia para mim: escuta, sua mãe, quando ela te dá um conselho, ninguém está seguro quando se trata de um ser assim. Todo cuidado ainda é pouco. Temos que orar e vigiar, menino. Sendo assim, GRP, às 11h30 da noite, já estávamos na estrada de terra. E foi aí que, num certo percurso da estrada, avistamos um estranho ser que estava sobre 4 patas, era do tamanho de um bezerro e estava de costas. E a minha mãe disse para mim: que coisa estranha, um bezerro no meio da estrada de terra a essa hora? Será que ele se perdeu? E conforme fomos nos aproximando, comecei a buzinar para ver se aquilo que estava sobre 4 patas saía da frente, né, para que eu pudesse passar com meu fusquinha. Só que aquele ser ficou sobre 2 patas e quando ele virou para frente, GRP, eu freiei o carro na hora. Quando eu vi a face daquele ser, eu quase tive um infarto, pois aquilo com certeza era o próprio demônio.
O ser sobre 4 patas e de costas era grande, mas sobre 2 patas? Meu Deus do céu, era enorme! Misericórdia, que garras afiadíssimas eram aquelas! Como podia existir um ser que pudesse parecer com um cachorro e um ser humano ao mesmo tempo? Eu petrifiquei e a minha mãe dizia: sangue de Jesus tem poder. Vai de reto, Satanás. Jesus é meu guia e ele nos protegerá. E aquilo abria os dentes como que a sorrir pra gente sarcasticamente. Babava muito, tinha as pernas tortas, era extremamente peludo. Os pelos eram pretos e brilhantes. E foi aí que o demônio peludo ficou sobre 4 patas novamente e desatou a correr na direção do meu fusquinha. GRP do céu, a porca torceu o rabo. Eu, nervoso, com medo, transpassado, perguntei pra minha mãe: e agora, mãe, o que eu faço? Minha mãe não pensou 2 vezes e gritou: acelera, menino! Taca esse fusca em cima desse peludo, que com certeza ele vai sair da frente. Eu nem sei como, GRP. Consegui acelerar, pois eu estava estático. Pisei o pé no acelerador e taquei o cavernoso em cima do bichão. E quando achei que íamos bater em cheio no desgranhento, achei tanto que ia ocasionar a batida, que até gritei pra minha mãe: segura, mãe, vamos bater nele. Só que, GRP, bem no momento do impacto, o peludo pulou pro meio do matagal. Ele esperou até o último minuto para sair da frente do carro. Eu fiquei impressionado com a agilidade daquela coisa. Minha mãe falava pra mim: não para, menino, continua acelerando, pelo amor de Deus, vai, anda! E orava alto pedindo a Deus proteção. Foi aí que a minha mãe decidiu que era melhor a gente parar no sítio da comadre dela. Olhei pelo retrovisor e o bichão não estava atrás da gente. Mas minha mãe disse que ele poderia estar nos acompanhando pelo matagal e que era melhor a gente parar no sítio da comadre dela. E assim o fizemos, GRP. Chegando no sítio, contamos o fato ocorrido para a comadre da minha mãe. E tanto ela quanto o marido acreditaram na gente, pois na noite passada o mesmo lobisomem tinha atacado o sítio deles e matou 3 cachorros sem piedade. Pelas características que a comadre da minha mãe deu do bicho, com certeza era a mesma fera. Eu, que era descrente, quase morro infartado. Passamos a noite ali no sítio da comadre da minha mãe. E eu fiquei cabreiro com as saídas à noite. Passadas-se 2 semanas, um sitiante comentou na vila que acertou em cheio o bichão. E aí, depois disso, os avistamentos da fera, graças a Deus, cessaram. Eu jamais vou esquecer o que eu vi naquela noite. Minha mãe dizia pra mim a todo momento: então, meu querido filho Cícero, ainda duvida da existência da fera? Eu na hora respondia que não, eu não duvidava de mais nada. E quando a gente ia pra vila, eu era o primeiro a apressar minha mãe pra ir embora. E falava pra ela sempre: vambora, mãe, quanto mais cedo a gente voltar pro sítio, melhor. E passei a fazer a minha mãe aí no culto de domingo. O culto aos domingos era no domingo de manhã. 1000 vezes mais seguro, né, GRP? E assim ficamos por um bom tempo. Até que vendemos o sítio e fomos morar na vila, aonde eu me senti muito seguro. GRP, realmente não dá pra se brincar com esse bichão não, viu? Eu paguei pra ver e quase me ferrei. Se não fosse a orientação da minha mãe, orientação não, né? Os gritos dela na minha orelha de acelera, menino! Eu tava perdido, porque eu fiquei totalmente travado, GRP. É uma experiência que eu jamais vou esquecer. A seus inscritos e inscritas, eu digo com veemência: melhor se precaver contra esses canídeos. Seja macho, seja fêmea, o negócio é ficar com o pé atrás e andar sempre armado,
principalmente quando se mora em sítios ou lugares ermos. Agradeço a você por narrar o meu relato, conversar comigo e com a minha mãe na webcam. A você, gratidão. Abraços a você e a seus inscritos maravilhosos de RP. Fiquem com Deus. Cícero Aguiles. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Cícero Aguiles, que muito gentilmente me enviou seu relato. A você, meu amigo querido, um hash treva beijos.